No ano de 399 a.C., um amigo de Sócrates chamado Querefonte foi até a cidade de Delfos e para se consultar com o oráculo. O oráculo de Delfos era o oráculo mais famoso daquela época na Grécia. E ali as pessoas iam para fazer perguntas às pitonisas, às sacerdotisas de Apolo, que respondiam às perguntas com previsões para o futuro, né? Então, todo tipo de gente se dirigia ao oráculo para fazer perguntas as mais cotidianas, né? Eram gente simples, agricultores, que queriam perguntar sobre o que deveriam plantar, né, no ano que vem, ou na próxima estação, se trigo ou cevada, ou pessoas, uma jovem que queria saber com quem deveria se casar, né? E as pitonisas, sacerdotisas que tinham esse nome, sacerdotisas de Apolo, que tinham esse nome em lembrança à origem do oráculo, porque o oráculo, na verdade, era um templo dedicado ao deus Apolo e construído para homenagear o deus que tinha livrado a cidade de um monstro terrível chamado Piton, né? Como tem a serpente hoje em dia, ainda uma das maiores do mundo, né? A constritora, Piton, do nome da serpente vem daí, na verdade, né? Desse monstro, da serpente monstruosa que estava atacando, devorando as pessoas, enfim. E Apolo atendeu aos pedidos dos moradores de Delfos e matou, lutou contra o monstro e o matou. Para homenageá-lo, a cidade de Delfos construiu esse templo, que se constituiu então num oráculo, e as pitonisas tinham esse nome para lembrar do monstro Piton, né, em homenagem a esse fato que o deus Apolo livrou a cidade do monstro. E ali elas aspiravam vapores, não é? Eu não sei ao certo se eram, eu creio que eram vapores vulcânicos, que aquela região do sul da Europa, norte do Mediterrâneo, é muito vulcânica. Enfim, e entravam num transe e respondiam nesse transe às perguntas das pessoas que iam ali, pagavam naturalmente, né, ou contribuíam de alguma forma para o templo. E era o próprio deus Apolo que respondia através por meio da pitonisa, né, da sacerdotisa. E as pessoas simples iam perguntar, como pessoas, por exemplo, o agricultor, eu devo plantar trigo ou cevada na próxima primavera? A moça iria lá e devo aceitar o pedido de casamento de fulano, porque na verdade está apaixonada por cicrano. E as pitonisas respondiam sempre de forma um tanto enigmática, sabe? Assim, quase sempre de uma forma um tanto enigmática. Elas davam um pouco de volta no assunto, como é comum, né, em todos aqueles que respondem, que jogam, enfim, leem a sorte, não é? Se os ventos elíseos o favorecerem e Ceres olhar com bons olhos para você, você deve plantar aquilo que, que lhe der a melhor colheita no ano que vem. Ela não respondeu coisa nenhuma. A pergunta do pobre agricultor, que saía de lá dando interpretações e por fim chegava a uma conclusão qualquer. E, enfim, aí ele plantava qualquer coisa e podia qualquer coisa dar certo. E aí, mas como viu como deu certo, foi o deus Apolo que me aconselhou, etc. E tal. Bem, enfim. Querefonte foi até lá, o amigo de Sócrates, fazer uma pergunta simples. E a essa pergunta de Querefonte, casualmente até a pitonisa respondeu de forma sem dar muita volta. Deu um pouquinho de volta, mas sem dar muita volta. A pergunta foi: quem é o homem mais sábio? E a sacerdotisa de Apolo respondeu: sábio é Sófocles.
Sófocles era um escritor de tragédias daquele tempo, né? De tragédias teatrais. Sábio é Sófocles. Mais sábio é Eurípides, que era um outro escritor de tragédias. Porém, sapientíssimo entre os homens é Sócrates. Querefonte ouviu aquilo e correu para de volta a Atenas e procurou por Sócrates e disse a ele o que tinha acontecido. E Sócrates ficou espantadíssimo. Como assim? Como é possível que a sacerdotisa de Apolo diga isso? Pois eu sou um homem tão ignorante, não é? Não sei coisa nenhuma, ignoro tudo. Como é possível? Mas é o próprio Deus que fala através da pitonisa. Então, Deus não mente. Como resolver esse problema? Como saber, então, a verdade sobre isso? Aí ele teve a seguinte ideia. Ele procurou uma pessoa que sábia, ou que pelo menos tivesse a fama, né, de ser sábia. E aí, com a seguinte intenção: olha, eu vou conversar com essa pessoa e vai ficar claro na conversa que eu não sei nada, né? Então tem que achar alguma outra solução para essa resposta do Deus. E ele fez isso. Então ele foi até uma pessoa, talvez um juiz ou um político, né? Uma pessoa importante, respeitada, e fez a ele a seguinte pergunta: o que é a justiça? Uma pessoa como era respeitada na cidade, né, ela não poderia, aquilo se aconteceu em público, né, porque Sócrates procurava conversar com as pessoas publicamente, sempre cercado de jovens e amigos dele. Aquilo acontece em público, então a pessoa não vai se furtar a dar uma resposta. E aí o político, o juiz, enfim, deu uma definição do que ele achava que era justiça. Sócrates ouviu e aí começou a conversar com o indivíduo, né? Fazer perguntas a ele, ouvir novas respostas, fazendo novas perguntas. No fim da conversa, ficou claro que o indivíduo, embora fosse muito respeitado e todos o tivessem por um homem justo, né? Eu tivesse fama, enfim, de ser justo, ele absolutamente não sabia o que era justiça. Sócrates se afastou, né, depois da conversa, e o juiz ou o político, enfim, não deve ter ficado muito satisfeito com Sócrates, né? Enfim, porque foi desmascarado em público, né? A conversa estava acontecendo em público, publicamente. Mas Sócrates se afastou pensando: olha, se você veja que com relação a esse indivíduo, a pitonisa, o Deus tem razão. Porque eu não sei o que é justiça. Mas ele também não sabe. Mas só que eu sei uma coisa mais do que ele. Eu sei que não sei. Enquanto ele ignora a própria ignorância. E daí a famosa frase, uma dessas frases simbólicas, famosas da história da filosofia, né? Só sei que nada sei, né? Que é atribuída a Sócrates, vem daí, não é? Porque dessa conversa ele foi conversar com um soldado e perguntou para o soldado o que era coragem. E o soldado tem obrigação de ser corajoso, né? Soldado medroso não pode ser, né? E o soldado Dalma diz para ele que acha que é a coragem, e ele conversa com o soldado e acaba chegando à conclusão que o soldado, no final da conversa, fica evidente que o soldado, embora até seja corajoso, ele não sabe o que é a coragem. E assim, fez ainda talvez com um terceiro, e chegou nos carpinteiros e até na conversa percebeu que os carpinteiros sabiam muita coisa sobre o que era carpintaria, né? Sobre o que eles carpintaria que era, o que eles faziam, eles sabiam muita coisa, mas eles cometiam o erro de achar que porque sabiam de carpintaria, aliás isso é muito deve ser pensado hoje em dia para as redes sociais, né? Como eles sabiam muito de carpintaria, achavam que sabiam muito sobre qualquer outro assunto, né? Quaisquer outros assuntos.
Essa história que eu estou contando, ela nos foi contada por Platão no seu livro Apologia, Apologia de Sócrates, Apologia Defesa, né? Então Defesa de Sócrates, que é um livro que foi escrito alguns anos depois da morte de Sócrates, e tudo isso teria acontecido ali por 399 a.C. Platão nos conta isso no livro, dizendo que foi o próprio Sócrates que, no julgamento que ele, Sócrates, sofreu em 399 AC, contou essa história, né? O próprio Sócrates teria contado essa história no julgamento, no seu julgamento. Do julgamento em que ele foi acusado de corromper a juventude, não acreditar nos deuses da cidade, que era uma acusação seríssima, né? Porque o escritor Aristófanes, ou não, desculpa, Anaxágoras, creio, o pré-socrático, o filósofo Anaxágoras, foi acusado disso em Atenas e teve que se exilar, fugir da cidade, porque podia levar a condenação à morte. Corromper a juventude, não acreditar nos deuses da cidade e introduzir novos deuses ou tornar mais forte a mente mais fraca. Há, enfim, discordâncias com relação a essa última, terceira acusação. E ele, no julgamento, diz que são falsas, né? Quando ele está frente aos jurados, que na verdade é uma assembleia de 500 e poucas pessoas. Ele diz: acusações são falsas, mas aí ele diz assim: mas vocês poderiam me perguntar então por que é que eu estou fazendo aqui, se as acusações são falsas, por que é que eu estou sendo acusado? Né? O que é que me levou então a estar aqui agora frente a vocês sendo julgado? E ele conta essa história para dizer que o motivo, ou um dos motivos de ele estar sendo julgado, é que ele acabou por conquistar muita antipatia, muito rancor, muito ressentimento, né? Porque as pessoas ficaram ressentidas com ele, o juiz, imagina, não sabe o que é justiça, o guerreiro, o soldado não sabe o que é coragem, né? As pessoas eram assim, como ele conversava com as pessoas em praça pública, no ginásio, em lugares públicos. Então era sempre, como eu disse, sempre cercado de jovens, de amigos, né? Que gostavam de vê-lo conversando e desmascarando os indivíduos, os famosos, né? Então a explicação que Sócrates dá no julgamento é que ele conquistou muito rancor, né, nessa atividade dele. Vamos continuar no outro vídeo.